cultuando. Eu estava falando com o Kelma ontem, como que eu estava com vontade de participar de um culto. Eu vim domingo passado e participei de um culto com os irmãos, cultuamos. E quero dizer que foram realmente mais ou menos 6 meses que estou lá na comunidade, mas foram 6 meses de muito trabalho. Foram 6 meses de trabalhos intensos, além de conciliar o trabalho na comunidade, também conciliar a faculdade ainda, terminando, né, na reta final. Então, foram dias realmente pesados. E eu quero começar agradecendo aos irmãos, pelas mensagens que os irmãos me mandavam, pelas orações, né, pelas ofertas que os irmãos mandaram também com todo o carinho, e tenho certeza que foram utilizadas para o reino de Deus. Quero agradecer muito a essa igreja pela visão missionária que ela tem. Fico muito feliz hoje por saber que alcançamos e ultrapassamos mais uma vez o nosso alvo, né? Essa igreja ela sempre alcança e ultrapassa, porque é uma igreja que tem um coração missionário, é uma igreja que entende o seu propósito, porque a igreja existe porque existe uma missão, a missão de Deus de salvar o mundo. Então a igreja faz parte dessa missão. Fazemos parte, acabamos de cantar isso aqui agora. Eu queria iniciar falando um pouco, pode colocar só o slide ali, da Congregação Batista em Marajaí. Marajaí tem em torno de 1.000 habitantes, 1.100, não sei, porque o último censo foi em 2010 e deu 593 pessoas. Mas já passou tempo e lá o pessoal faz bastante filho. Tá vendo que, falar em filho ainda nisso também, né? Acho que eu peguei o vento de lá também, né? A gente acabou descobrindo que nós seremos pais também. Aqui é uma tarde de 7 meses e 5 dias, né, para a honra de Deus. Meu Deus, falei 7 semanas. Os irmãos já estão preocupados. 7, 7 semanas, exatamente, 5 dias. Calma. Mas foi muito legal. A experiência está sendo uma experiência incrível. Né, essa semana a gente ouviu o coraçãozinho. Eu quase não me aguentei também lá de ansiedade, nervosismo. Mas foi muito bom e é um sentimento incrível. Tenho certeza que quem aqui já é pai sabe muito bem disso. Então, voltando a falar do Marajaí, depois desse susto que os irmãos tomaram ainda, em torno de 1.000 habitantes. A religião predominante no Marajaí é a religião católica. Tem uma igreja católica lá e essa igreja é ela que, de certa maneira, influencia os habitantes daquela comunidade. Tem um posto de saúde também indígena, um polo base, que também cuida da saúde daquelas pessoas que estão ali. E o entretenimento daquela comunidade é o nosso bom e famoso futebol. Lá era todos os dias, né? Agora, pelo barulho, é quarta, quinta, sexta e sábado. Mas todos esses dias, 4 ou 5 horas da tarde, começa primeiro as crianças jogando, depois 1 hora vem as mulheres, elas também se vestem, tá? Botam short, meião, chuteira e vão jogar bola. Tem campeonato direto também. E depois os homens, os jovens, e assim vai. Essa é a vida, praticamente, no Marajaí ali. A economia gira em torno da pesca e da agricultura de subsistência, mas também de renda. Também, né? A questão da farinha, de fazer a farinha, a goma da tapioca. E, basicamente, essa é a vida das pessoas ali no Marajaí. Elas vão, de manhã, plantar, colher, às vezes, e torrar a farinha. Alguns vão para fora estudar, alguns jovens vão para fora estudar, nas cidades, nos municípios, mas o pessoal fica muito ali, na comunidade. Isso tem sido legal, porque a gente vai com eles, através com eles lá, juntamente plantar. Eu já aprendi a plantar, estou aprendendo mais a plantar, estou aprendendo também a fazer a tapioca. Só não sei ainda torrar farinha, porque é mais difícil, assim, mas eu já sei os mecanismos de como é. Mas tem sido bom. As imagens estão passando aí, acho que não sei se dá para os irmãos verem. Essas são as casas. Teria como apagar essas luzes aqui, para ficar melhor? Apagou aí.
São as casas feitas de madeira, a construção. Ali é uma padaria, tem uma padaria ali, aquela casinha rosa e amarela ali, é uma padaria também. Esse aí é quando a gente se reúne, quando a gente vai andar, eu e Kema, né, a gente se reúne com o pessoal ali na bancadinha da casa, ali no passeio, e conversa e bate papo com eles, né. Aqui não vai dar para ver direito, mas aqui é a beira do rio. O rio agora está seco. E quando o rio seca, ele abaixa e ele faz uma beira, né, ele faz um morrinho. E ali a gente está sentado na beira. Pode voltar antes de passar a isso. A gente está sentado na beira ali, conversando e sempre trocando uma ideia sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus e sobre a missão, né? Basicamente, essa é a vida ali no Marajaí. Uma vida mais com a correria do centro urbano, uma vida mais pacata, mais humilde, mas com pessoas com o coração cheios de boa recepção. Eles são, de certa maneira, simpatizantes do Evangelho, não me receberam de maneira alguma ruim. Até o próprio Tuxaua, né, que é o cacique lá, o líder, ele também não me recebeu de maneira ruim, muito pelo contrário, às vezes, quando eu encontro com ele na rua, ele me chama até de filho já lá, né? Daqui a pouco está me considerando um índio branco lá também. Aí, a gente passou esses meses, foram difíceis, porque conciliar a construção da casa, né, porque as madeiras vieram de longe. A gente ganhou umas madeiras do pai da Kelma, que era dono de uma castanheira que caiu lá, né, e quando a madeira cai, ela é de quem chegar lá e tomar conta dela, né? Então, a madeira era do pai dela, o pai dela doou para a gente poder construir. E essa é o início da nossa construção da nossa casa. É a base, os esteios, né? Uma casa de madeira, e por baixo, quando vem enchente, quando o rio sobe, vai na água tudo ali embaixo. A gente pintando, tá? Já a construção aí. Foi um desafio. Aí essa é a casa já pronta. Ela já está agora, aí faltavam as janelas, mas ela já está com janelas, já está fazendo a parte de cima, que eles chamam de oitão, né, para fechar. E isso tudo aconteceu, irmãos, graças também à oferta dos irmãos, a contribuição, o carinho que os irmãos tiveram, os presentes que eu recebi também do meu casamento, né, a gente conseguiu comprar uma geladeira, um fogão, uma cama, uma televisão e uma máquina de lavar. A gente conseguiu isso lá para poder montar a nossa casa, para ter um lugar. E nós fizemos a casa como forma também de poder ter reuniões lá dentro, né, porque a gente não tem templo. Então, a gente tem reuniões em casas. E a gente fez a nossa casa, a nossa sala, até um pouco maior para poder receber os irmãos. E os cultos estão acontecendo lá, dentro da nossa casa, na nossa sala. Na verdade, é quase um templinho na sala lá. Nem é uma sala de uma casa mesmo. Pode passar. Esse foi um dia que a gente passou com as crianças. O dia das crianças, que nós fizemos um trabalho com ela. A gente contou histórias, fez gincanas. E se tem um povo que é fiel lá, são as crianças. Olha, as crianças, chovendo, vão no culto. Porque lá, choveu, o pessoal não vai no culto, não. Não sei se esses problemas aqui também. Mas lá choveu, ninguém vai na igreja. Mas as crianças têm ido. Elas têm enfrentado. Chegam ensopadas. Tem criança que chega molhada lá. Mas fica com a gente lá no culto. Porque lá não tem esse frio que tem aqui em Teresópolis também, né? Lá é calor o verão o ano todo. Essa Gabizinha, volta para mim. Essa de vestido amarelo, azul e vermelho, ela é o nosso xodozinho lá. Ela está em todas as reuniões e ela responde todas as nossas perguntas que a gente faz sobre Jesus, sobre o Evangelho, né? Ela responde sem ter vergonha, né? Ela ensina para as irmãs dela também. A gente está trabalhando aquele folhetinho do Evangelho de João, que nós temos aqui, né?
aquele livrinho do Evangelho de João, que no final tem os estudos e as perguntas. Irmãos, ela responde tudo. E isso é uma alegria para o nosso coração, de ela saber que ela está entendendo o Evangelho, e sendo transformada, e transformando também a família. Porque muito dessas crianças, o lar é totalmente desestruturado. O lar é um lugar hostil, muitas vezes ao próprio Evangelho também. É um lugar onde os pais, de certa maneira, não têm uma forte responsabilidade sobre os filhos. Eles são mais criados na rua do que pelos próprios pais, né? Então, essa criançada toda aí, ó, volta um pouquinho. É a sala da nossa casa. Um culto de quarta-feira que a gente faz lá com eles, um culto de estudo e louvor ao Senhor. Essas são as crianças, né? Alguns jovens também que estão com a gente. Volta uma foto antes. Isso. E esse dia, irmãos, foi um dia muito divertido com elas. Foi um dia que a gente fez gincanas, a gente alugou com a oferta dos irmãos esse pula-pula para poder dar uma alegria, né, naquele dia para elas, o dia delas, né, e a gente contou historinhas e eu usei, a primeira vez que eu usei o flanelógrafo, flanelógrafo o nome, né? Aquele que bota as personagens disso, que a Jane ofertou para a gente, né, deu para a gente, e foi muito maneiro. Elas prestam muito atenção às histórias e elas ficam muito comportadas ao ouvir. Pode passar. Essa aí é praticamente a nossa equipe de liderança lá. São jovens que caminham com a gente e que nós estamos preparando para liderar os ministérios da igreja. Porque o trabalho ali é um trabalho de revitalização, plantação novamente, de uma igreja que foi desestruturada, e emancipação, que aquela congregação ali se torne uma igreja, né? E um polo base para os missionários também, um lugar onde os missionários poderão se encontrar, ali no Médio Solimões, porque é muito longe também da gente ficar indo para Tefé, ou os missionários que estão lá em cima indo para Tefé também, então a gente quer transformar ali num polo base. Volta rapidinho, só uma foto. Essa. O William, aquele que está de camisa branca ali, ele começou a estudar violão. Ele começou o Carlos, que é o que está aqui de camisa social, ele ensinou algumas notas para o William, né, e eu chegando lá dei continuidade, né, para o que ele já tinha ensinado e ensinei mais coisas para ele. Hoje o William, em 6 meses, hoje o William já toca sozinho no culto. Eu não preciso nem acompanhar ele, ajudar ele a tocar, porque ele já toca sozinho no culto com a gente lá. Ele toca o violão e eu vou para o carrum, né, fazer o louvor. Pode passar. Essa é uma reunião que a gente faz, um PG, né, um pequeno grupo lá, reunindo lá. Essa foto aí não dá para ver, irmãos, mas eu estou de camisa social, calça jeans e chinelo, pregando lá na nossa igreja. Pode passar. Também a nossa equipe, né, de liderança lá. Pode passar. E esse aí era o nosso bote. Esse era o nosso bote que a gente tinha, a Almerinda. E a gente estava tão feliz, irmãos, porque a gente soube que os irmãos aqui levantaram uma oferta para a gente poder comprar um motor para colocar nesse bote, né, e a gente chegaria mais rápido a Tefé. Porque de bote para Tefé com o rabeta, com o motorzinho rabeta, que é um motor igualzinho mobilete, demora praticamente 3 horas para chegar a Tefé. E dói a coluna, irmãos, porque não tem encosto na Almerinda, não tinha bote. E com o motor, a gente chegaria em 1 hora, poderia carregar mais coisas, né, mais cestas básicas, a gente poderia levar mais material para a coisa. Mas, infelizmente, como também acontecem coisas boas dos irmãos ofertarem, também acontecem coisas ruins, né? E roubaram o nosso bote, né? Se tem um problema que hoje é muito grande no Marajaí, é o problema de roubo, por causa também das drogas, né? Garotos lá têm se entregado às drogas e têm roubado suas próprias casas
roubado também uma coisa que está muito valiosa hoje em dia, né, que é o botijão de gás. Hoje em dia o pessoal lá está trancando o botijão de gás dentro da casa, mesmo, trancando com cadeado, coisa, porque é o que mais tem sido roubado lá. 8 horas da noite, um tempo atrás a gente estava lá, a gente ouvia uns gritos, tinha alguém roubando o botijão de gás da nossa vizinha lá. Então, essas coisas de roubo, então, tem sido aumentado lá na comunidade, e roubaram o nosso bote. A gente não sabe quem foi, né? Não tem pistas de quem pode ter sido. A gente acredita que pode ter sido ou alguém da comunidade mesmo, os garotos, ou piratas, porque existem piratas no Rio Solimões, pessoas armadas, encapuzadas, que roubam no rio. E o bote, como estava vazio, ele ficava trancado perto da beira do rio. Então foram lá, cortaram a corrente e levaram o bote. Infelizmente, irmãos. Mas, no dia, os irmãos estavam cabisbaixos, estavam tristes, né, que aconteceram. E a gente pregou, eu preguei e pedi a Deus uma mensagem que desse ânimo ao pessoal, para não desistir, né, que isso é só um detalhezinho do que Deus pode fazer. Pode passar. A gente promoveu um café da manhã antes de viajar, um café da manhã em família lá, né? Porque aos poucos nós estamos ensinando a eles o que significa ser igreja. Igreja é família, é corpo de Cristo. Então, nós precisamos incluir, é vida na vida. Não é isso que foi um congresso que a gente fez aqui? É gente que se reúne com gente, mais do que vira templos, né? Aí o nosso café, a tapioquinha, regional, bolo, aí a criançada. Só que essa mesa aí cresceu depois, que o pessoal chegou e trouxe mais comida, porque só aquilo ali não ia dar, não. Né? Pode passar. Temos uma família que a gente está caminhando junto também, que é o Valcir e a Sheila. Também a gente está indo na casa, a gente fez culto no lar com eles, a gente está caminhando com eles também. Pode passar. Aí aqui é uma. Pode passar. Acabou? Acabou? Então, praticamente é isso que a gente tem feito lá no Marajaí. Não deu ainda muito tempo da gente trabalhar intensamente, porque a gente estava construindo a nossa casa, construindo a nossa base, né? O lugar onde a gente vai fazer as nossas reuniões e trabalhar com as crianças lá, porque o nosso alvo lá são as crianças. Né? Eu estava vendo aqui as crianças cantarem, e lembrei que um dia eu estava aqui, né? E agora eu estou lá. E eu quero trabalhar com aquelas crianças também. E é o nosso alvo de lá. E acho que só isso que eu tinha, talvez, para falar. E desafiar também os irmãos para poderem estar conosco em oração, sempre em oração. E também havendo formas da gente conseguir trabalhar lá. Podem me mandar mensagem, quem quiser ajudar com alguma coisa, será sempre bem-vindo no reino lá. A gente está pensando também em iniciar uma embaixada lá, com os meninos, embaixadores do rei lá, e as mensageiras também. E a gente pede oração para os irmãos, porque o nosso maior alvo lá são as crianças e são os adultos também. Mas hoje, o que mais nós estamos trabalhando são com as crianças e com os jovens também. Então, eles têm sido a nossa igreja lá. E a gente está trabalhando agora, a gente vai fazer, depois de terminar esse livro, esse livrinho, esse estudo, a gente vai orar por batismos. Né? Pessoas que queiram se batizar, que entenderam a mensagem do Evangelho e queiram publicamente externar aquilo que acontece em seu coração para as pessoas ao seu redor e transformar aquela comunidade. Né? Essa, por enquanto, foi a nossa vida no Marajaí. Esse ano que vem a gente está cheio de planos. Dia 23, nós vamos chegar lá dia 17. Dia 23, nós iremos começar uma escolinha de música. Eu vou ensinar o pouco que eu sei lá, para a criançada lá, para poder tocar lá com a gente. E, através disso, vamos usar a música para evangelizar aquelas crianças. Porque o nosso maior intuito é esse, passar a mensagem do Evangelho, usando a música como ferramenta também. Porque a música, ela ela é didática e ela ensina muita coisa.
Então, eu quero usar o que eu aprendi aqui com os irmãos, o que eu aprendi aqui na primeira igreja batista. Eu quero usar aquilo que eu aprendi, vendo cada professor que eu tive aqui, desde da escolinha das crianças até a EBD dos adultos, eu passo tudo aquilo que eu aprendi. O apóstolo Paulo fala: recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, tudo aquilo que eu recebi do Senhor através dessa igreja, também quero entregar lá em Marajaí.